Esta semana vou falar do Super Mario. Basicamente é isso. Sejam bem-vindos ao 16º episódio de Filmes. Hoje é dia 18 de abril de 2023 e está um calor do caraças. Hoje tiveram 30 graus, com caraças. Mas pronto, a semana passada fui ao cinema mais uma vez. Fui ver o filme do Super Mario, a nova animação da Illumination, os criadores dos Minions e do Despicable Me. E é um filme que está a fazer muito dinheiro. Está a caminho de se tornar numa das animações mais rentáveis de sempre. Não que isso seja sinónimo de qualidade. Obviamente que não é. Faz-me sempre muita confusão, aliás, a malta que usa as bilheteiras ou as audiências ou tudo o que é número relacionado com o público para argumentar sobre a qualidade de um conteúdo. Aliás, mais do que isso, este filme tem até suscitado algum debate online nas redes sociais, ou seja, vale o que vale, e é no fundo o típico debate sobre a crítica de cinema, porque parece que a crítica não gostou muito do filme e o público até tem gostado, o que levou aqui a malta que gostou começasse, como acontece habitualmente, a questionar a relevância dos críticos e da crítica de cinema e o facto de eles só gostarem de coisas obscuras e intelectuais e tal e tal. E é um bocado coiso, não é? Porque a minha opinião sobre isso sempre foi muito clara. E atenção, que eu não sou um crítico de cinema, nem tenho qualquer ambição de o ser. Sou apenas um sujeito que gosta de filmes, como sabem. Mas a questão aqui é, se alguém só reconhece como válida a opinião de um crítico de cinema, a partir do momento em que esse crítico de cinema valida a opinião dessa pessoa, ou seja, se alguém só aceita a opinião de um crítico que concorda com ele, afinal de contas, para que é que essa pessoa precisa de um crítico de cinema, não é? No fundo, aquilo que precisa é de ver a sua opinião espelhada, por isso pode escrever muito bem e ler o seu texto, ou pode gravar a sua voz e ouvir o áudio, porque o resultado é exatamente o mesmo, porque o papel da crítica não é que concordemos com ela, não é? O papel da crítica é dar-nos a visão de alguém sobre uma determinada obra, e esse alguém é uma pessoa que vê centenas, se não milhares de filmes por ano, que já viu de tudo e mais alguma coisa, provavelmente já viu filmes que nós nem imaginamos que existem, e que, obviamente, tem outro tipo de sensibilidade a fórmulas e a ideias que costumam ser repetidas até à exaustão pelo cinema de Hollywood, não é? É muito diferente da sensibilidade de alguém que provavelmente está a ver aquela fórmula, está a ver aquela estrutura pela primeira vez. E como é óbvio, a opinião dessa pessoa vai ser muito diferente à de uma pessoa que só vai ao cinema ver o Fast and Furious. Sem desprimor para quem gosta do Fast and Furious, obviamente. Eu gosto de alguns Fast and Furious, não é? Eu também os vejo. No entanto, a questão aqui é que o crítico de cinema é alguém com muita experiência que nos está a transmitir a sua visão particular. E a opinião deste tipo de pessoas não deve ser vista em momento algum como um alvo a abater. A opinião destas pessoas deve ser usada para nos abrir os horizontes, não é? E se gostas do Super Mario, então acho muito bem que gostes do Super Mario, mas não deves ficar chateado por alguém não gostar, não é? Isto é tão óbvio que nem deveria estar a falar aqui, não é? É óbvio. E claro que a minha opinião aqui vale o que vale. Vocês podem ter outra e são completamente livres de a ter, e é tão legítima como a minha. Em todo o caso, e falando do Super Mario, que é para isso que aqui estou, eu tenho um carinho especial pelo Super Mario e pelos videojogos do Super Mario. Apesar de ter crescido ao lado da Sega, como a maioria dos portugueses da minha geração, eu tive um cartão do Clube Sega, fui sócio do Clube Sega, comprei umas coisas, umas roupas e um peluche que ainda tenho. Mas a questão é que sempre respeitei muito o Super Mario, apesar de não ter tido um jogo do Super Mario até há relativamente pouco tempo. Porque
Aliás, a minha primeira memória que tenho relacionada com videojogos é precisamente do Super Mario. É de ter visto um jogo do Super Mario numa loja de eletrodomésticos e ter ficado fascinado com aquilo. E depois também tive uns amigos que tinham aquela espécie de NES pirata, aquela espécie de consola pirata da Nintendo que não era oficial e tal. Pronto, isto tudo para dizer que eu respeito muito o Super Mario, eu tenho um grande carinho pelo Super Mario, por isso eu sou o público deste filme, não é? Este filme foi construído para pessoas como eu, que são capazes de identificar todas as referências ao Super Mario e a todos os jogos do Super Mario, e este filme está carregadinho de referências. Por isso, sim, eu gostei de ter visto este filme. Foi daquelas sessões de cinema em que me senti uma criança durante o filme todo. Senti-me genuinamente entusiasmado por estar a ver aquelas personagens naquelas situações e tratadas de forma tão reconhecível, não é? Agora, se eu acho que é um grande filme, não. Obviamente que não. É um filme bastante mediano. É, é um filme bastante funcional. Se eu fizer o exercício de tentar imaginar como seria este filme se fosse uma personagem desconhecida, provavelmente vou encontrar aqui um filme com uma narrativa muito, muito básica, mais básica do que o Angry Birds, por exemplo. Acho que o Angry Birds é um filme melhor, comparando mais ou menos dois produtos com intenções semelhantes. Apesar de também ser baseado num videojogo, o Angry Birds conseguiu construir um mundo que conseguia fazer sentido fora do contexto do jogo. Neste filme do Super Mario, o que temos aqui é apenas uma sucessão de acontecimentos que nem questionamos se fazem sentido, porque já estamos habituados a eles, dos jogos. Mas se pensarmos bem, o filme não nos dá qualquer explicação minimamente plausível para aquelas coisas funcionarem daquela maneira. Gorilas a andar de kart. Porquê? Não é? Caixas com pontos de interrogação a flutuar. Plataformas suspensas no ar. Aqueles tubos todos. Os power-ups. No fundo, qual é a justificação do Mushroom Kingdom ser assim? Não é? Porquê é que aquele mundo, porquê é que aquele reino se parece com um videojogo? Porque é que aquilo se parece com um videojogo? Tirando o facto de ser baseado num videojogo. Não há nenhuma justificação que nos seja dada em qualquer momento do filme, tirando o facto de ser assim porque sim, não é? Até porque o filme deixa muito claro no início que os videojogos existem naquele universo, não é? Quando eles estão a jogar o Kid Icarus na NES, até se nos pusermos a pensar, se existe o Kid Icarus, provavelmente também existe o Super Mario, não é? E é precisamente por isso que eu não consigo desgostar totalmente do primeiro filme do Super Mario, aquele de 1993, com o Bob Hoskins e o John Leguizamo, porque, e sim, é verdade, qualquer semelhança com o videojogo era quase pura coincidência, mas pelo menos tentou transformar aquilo em algo que pudesse funcionar fora do contexto do jogo. E além disso, estava inserido numa época e num movimento muito específico. O, o filme foi realizado pelos autores do. Não sei se lembram, mas esse filme foi realizado pelos autores do Max Headroom. Procurem no Google o que é o Max Headroom. É uma personagem criada ali naquela geração da MTV, criada ali naquele momento, com aquela linguagem muito MTV, e que tinha lá todas as preocupações sociais e culturais daquele tempo, que o filme do Super Mario conseguiu também espelhar, nomeadamente com aquele futuro distópico, cyberpunk, dominado pelas grandes corporações e pelo lucro. Esse filme tinha uma mensagem claríssima, mas não funcionou porque não era isso que queríamos de uma adaptação de um videojogo, não é? No fundo, pelo menos não de uma adaptação do Super Mario. O que queríamos e o que continuamos a querer é reconhecer as personagens e, no fundo, sentir aquele arrepio, não é? Aquele arrepio na espinha quando começa a tocar uma música que está cravada numa parte qualquer do nosso cérebro há mais de 20 anos
e que mesmo que estejamos décadas sem a ouvir, reconhecemos-la imediatamente e sentimos um gosto, sentimos uma nostalgia e um carinho especial naquele momento. E é por isso que este novo Super Mario funcionou perfeitamente. Funcionou comigo e acredito que tenha funcionado com vocês e com a maioria das pessoas que em algum momento da sua vida se cruzou com o Super Mario, com o videojogo do Super Mario. Se esse tipo de experiência é inferior, por exemplo, à experiência que temos quando vemos um filme da Pixar ou do estúdio Ghibli, epá, bom, são sem dúvida diferentes, não é? E têm objetivos completamente diferentes. E eu nem gosto muito de fazer estas comparações e nem quero entrar por aqui. Mas a verdade é que é perfeitamente legítimo e mesmo que seja, no fundo, um anúncio incrivelmente bem feito aos jogos do Super Mario, porque lá está, deu-me vontade de voltar a jogar o Mario Odyssey e o Mario Kart, mal acabei o filme. Ou seja, como anúncio funcionou perfeitamente, como filme, deixo ao vosso critério, deixo ao critério de cada um. Se eu gostei do filme do Super Mario, gostei. Se recomendo, recomendo, sobretudo se vocês são fãs dos jogos. Se acho que é um bom filme, não acho que seja um bom filme, mas era capaz de o ver outra vez, imediatamente, por exemplo. Se me dessem agora um bilhete e se me dissessem: queres viver o Super Mario? Bora! E é isso, é uma experiência nostálgica, muito bem feita, que mistura, que toca ali em todos os pontos, que sabe perfeitamente o que está a fazer e que resulta. Agora, é perfeitamente legítimo que um crítico de cinema não goste deste filme, como é óbvio. Isso não significa que esteja a ser pretencioso, significa apenas que tem uma sensibilidade diferente. E é isso, essencialmente. Eu tenho andado a ver outras coisas. Tenho andado a ver o Yellow Jackets, por exemplo, e o Succession, obviamente. Vi o episódio passado e não vou falar sobre ele. Vou esperar que chegue ao final para falar sobre isso, tanto do Yellow Jackets como do Succession. Esta semana vai começar também o Barry, a última temporada do Barry na HBO, e eu estou em pulgas para ver como vai acabar. E acaba também o Mandalorian, e provavelmente para a semana volto a falar do Mandalorian. E é isso. Esta semana não tenho muito mais, infelizmente. Não vi grande coisa, mas li muito. Na semana passada posso não ter visto muita coisa, mas li, porque comprei um Kindle depois de anos a resistir aos e-books e estou a gostar muito da experiência. Eu sempre fui um pouco preconceituoso em relação aos e-books. Sempre fui muito daquela equipa do gosto muito do livro e de o ter e de o cheirar e dessas coisas. Mas a verdade é que um e-book é muito conveniente e eu sentia que andava a ler pouco e achei que um Kindle poderia ajudar e tem ajudado bastante. Vou com ele para todo o lado e ajuda sobretudo naqueles momentos em que estaria a olhar para o ecrã do telemóvel, no fundo a passar o tempo e a ler um disparate qualquer no Twitter, e uso esses momentos para ler um livro no Kindle. E é bom, é interessante, é uma boa sensação. Posso estar a passar por aquela fase inicial de enamoramento, mas a verdade é que já li mais livros nas últimas semanas do que em meio ano do ano passado, o que é bom. Vamos lá ver se continua assim. E é isto, pronto. Não tenho mais nada a dizer. Vou ficar mesmo pelo Super Mario. Acho que este é o primeiro episódio em que falo apenas de uma coisa. Pelo menos é de um filme, não é? Se fosse de uma série era pior. Espero que tenham uma boa semana. Se são fãs do Super Mario, vão ao cinema. Mas não liguem apenas às críticas com as quais concordam. A piada destas coisas está em conhecer outras perspectivas, em abrir os horizontes. E o filme do Super Mario de 1993 não é assim tão mau como dizem. Tenho uma boa semana. E os e-books são fixe.